Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd! Are you afraid of the dark? E Nerd Falcão e o Soldado Invernal, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado! Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje, Are You Afraid of the Dark? Foi a primeira obra audiovisual que a atriz Emily Van Camp fez em sua carreira. Eu lembrando que a Emily Van Camp, ela interpreta a Sharon Carter, que é a sobrinha da Peggy Carter, e a ironia do destino que em Are You Afraid of the Dark ela interpreta uma personagem chamada Peggy. Olha a ironia. E Falcão e Soldado Invernal é a obra mais recente, que como eu disse, ela interpreta a Sharon Carter do MCU. E claro que nós temos que analisar o terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Vamos falar desse episódio e dessa menina porradeira, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu... Vamos lá, Nariz, continuo gostando da série. Tá foda, cara. Esse terceiro episódio apresentou elementos muito interessantes dos quadrinhos. Melhoraram o Zemo 800%. Cara, que Barão Zemo. Esse é um Barão Zemo de respeito. Exatamente, melhoraram ele 800%. Eu ainda tenho algumas ressalvas. Vou começar falando das ressalvas, tá? Uhum. Em primeiro lugar, é uma coisa que eu creio que eu já tenha dito antes. Eu acho que essa série se beneficiaria melhor se ela tivesse sido lançada tudo de uma vez. Porque ele realmente tem esse cara de filmão que eles falaram que teria, e dá a impressão que o editor, ele encontra pontos de corte, sabe? Pra terminar o episódio, que não é algo realmente planejado, tipo foi em WandaVision. O gancho não é tão forte, né? É uma vírgula. Isso, tem ganchos, mas sempre dá um gancho que dá a impressão que eu tô à espera da próxima cena. Aham, sim. Sabe? Mas enfim, é só uma questão de linguagem, até aí tudo bem. E outra coisa, agora falando do episódio especificamente, eu achei as soluções muito apressadas em algumas das soluções. Vamos falar o plot do episódio, né? O episódio anterior termina com o Bucky e o Sam, né? O Falcão e Soldado Invernal, eles decidindo que precisavam falar com o Zemo, porque ele tem informações da Hydra. Sim. E essas informações poderiam ajudá-los no que eles estavam investigando, os apátridas, o porquê que eles têm a super força, tinha o lance do Isaiah. Eles queriam saber o porquê e talvez o Zemo seria a única pessoa que daria essa resposta. O episódio começa com eles indo atrás do Zemo, só que o Bucky decide que ele precisava ser libertado para facilitar o que eles queriam fazer, porque ele saberia em quais locais ir e etc. Enquanto o Bucky tá explicando pro Falcão, né, pro Sam, como eles fariam isso, a cena estava acontecendo. Uma típica montagem de que já aconteceu em outros filmes, né, do cara explicando o plano enquanto o plano acontece. Sim. Só que eu achei muito corrido. Eu achei muito corrido. Deu pra ver que eles queriam tirar do caminho esse arco de libertar o Zemo da prisão rapidamente. E eu não curti tanto da forma que foi feita. Sim. Mas tudo bem. Passou, eu acho que esse é um dos maiores defeitos do episódio. A visão que eu tive é que, tipo assim, meio que os roteiristas falaram assim, cara, a gente vai perder muito tempo mostrando por que tem que soltar o Zemo pra história continuar. Então, é preferível fazer um diálogo, porque antes do Bucky entrar, ele fala pro Sam assim, você é um vingador. Eu não tenho esse manto do cara que foi bonzinho. Eu fazia parte da Hydra. Então, eu vou entrar sozinho pra conversar com o Barão Zemo e vou resolver isso com ele. Então, assim, ele já tira o Sam da jogada, entra lá, mostra um pouquinho do diálogo só dos dois, e depois já é, né, o corte do Sam
e do Bucky indo pra um galpão conversando e o Bucky tentando convencer o Sam de que, ó, a gente tem que tirar ele de lá e tudo já tá acontecendo. Ele já fez, ele nem pediu a permissão pro Sam fazer isso. Tanto que o Sam fica maluco, ele fala, não, você tá louco, você não vai tirar esse cara de lá, você tá doido, né? Exatamente. Tipo, o cara é um terrorista, você não vai fazer isso. E daí já aconteceu. Então, assim, pra mim, os roteiristas falaram assim, a gente não pode perder muito tempo com esse arco de como fazer isso, então a gente vai fazer como se o Bucky tivesse decidido, ele ligou o dane-se e falou assim pro Falcão, ó, você e o Capitão, vocês fizeram um monte de coisa pra me proteger, eu tô pedindo mais um voto de confiança. E é assim que ele convence o Sam. Então, assim, ficou aquele negócio, tipo, tá bom, resolveu, vai, toca o programa e vamos ver pra onde que vai isso. Ficou nesses... A gente tem que, tipo, vamos aceitar que foi tudo bem resolvido rápido e vamos digerir e vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem, mas uma coisa que eles poderiam ter feito é ter melhorado esse plano de tirar o Zemo, né? Que prisãozinha bosta. Foi meio fácil. O cara tava numa cela de vidro ali, super mega protegido. E o plano pra tirar ele foi bobo. Eu achei um plano bobo pra tirar ele. E isso não é questão de tempo. Poderia ter sido um plano mais complexo. E os cortes definiriam o ritmo, entendeu? Isso foi preguiça mesmo do roteiro. Sim. Mas enfim, tirando tudo isso, a forma como aconteceu, o que acontece depois é muito bom. Sim. É muito legal. Começa que a gente descobre que o Zemo, na verdade, ele é rico. Rico a nível de ser conhecido como o quê? Como um barão. Olha só. Captei vossa mensagem, impenetrável guru. E eu achei muito interessante, né? Porque dá a impressão que ele é meio que o Batman do mal, sabe? Ele tem até o Alfred dele. Que, aliás, o Alfred, ele é sarcástico, né? Junto que eles começam a falar em outra língua, eles tiram sarro dos outros dois e, tipo, taca ali, dane-se, né? Exatamente. Não, gostei muito. Dá pra ver que foi um retcon que eles fizeram com o Zemo, sem apagar o que foi feito no filme anterior, só acrescentando novas camadas à origem dele. Porque no Capitão América Guerra Civil, é dito que ele era um soldado, que eu não sei se ele era um soldado de Sokovia ou se era um soldado que estava em Sokovia, eu não me recordo. Eu acho que ele era de Sokovia, porque a família dele morreu no ataque à cidade que o Ultron, né, levitou e depois caiu com tudo. Sim. A família do Zemo estava lá. Na verdade, ele fala nesse episódio que a família dele era uma família muito importante de Sokovia. Então ele meio que fala, ó, a gente era de Sokovia, Isso. entendeu? Então ele só reafirmou aquele negócio que a gente já sabia que ele era uma família de Sokovia, que tinha sido falado muito por cima na Era de Ultron. E aí ele só mostra que a família dele não era qualquer família, era uma família importante. Exatamente. A gente descobre que ele é podre de rico. Tem seu jatinho particular, tem uma jaqueta mega estilosa. Ele é o personagem mais estiloso desse episódio. Assim, disparado. Eu queria me vestir igual o Zemo, entendeu? Queria ser rico e me vestir igual o Zemo. Curti. E o plano do Zemo, ele não tem tantas informações assim como eles esperavam, mas o Zemo sabia aonde encontrar tais informações. Uma certa ilha chamada Ilha de Madripoor. Que a gente falou lá atrás, quando vazou algumas fotos do set de filmagens do Falcão e Soldado Invernal. A gente comentou, a gente contou, né, o que era Madripoor. Falamos da importância dela nos quadrinhos, principalmente com um X-Men muito, né, famosinho. E a gente trouxe um pouco o contexto. Resumidamente, Madripoor, nos quadrinhos e na série também, ela é dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa, onde a Cidade Alta encontra-se os poderosos, os ricos, e a Cidade Baixa, ela é mais, digamos assim, a parte mais criminosa de Madripoor. Madripoor inteira é uma ilha meio do crime, por assim dizer, só que é dividido por classe social. Tem os, digamos, os criminosos poderosos e os criminosos que são mais ralé, que são membros de gangue. E o episódio mostrou muito bem isso, que Madripoor é uma ilha dominada por gangues. Sim. Mas o que eu achei mais legal do episódio, e eu tava igual caçando óleo ali, até que eu achei e dei um sorrisinho, e todo mundo já postou na internet, é porque, assim, o Madripoor nos quadrinhos é muito importante pro universo dos X-Men,
especificamente pro universo do Wolverine, como o Nariz falou. E ele trabalhava num bar chamado Bar da Princesa. E teve uma cena em que a câmera tava rodando por Madripoor, que eles estavam procurando o local certo pra entrar, e a câmera foca num cartaz escrito Princess Bar. Sim. Então o Bar da Princesa, onde o Wolverine trabalhava, está presente. Não foi usado, mas está presente. Eu achei legal. No final das contas, eles vão pra um bar que é o Bar do Macaco Dourado, algo assim, que também existe nos quadrinhos. Inclusive, tem até uma história do Capitão América que se passa inteiramente dentro desse bar. Caramba. Em Madripoor. Então eu achei legal que, tipo, eles não só usaram o conceito de Madripoor, que é uma cidade meio cyberpunk, né? Totalmente cyberpunk. Não, eu fiquei apaixonado por Madripoor. Você olha assim a imagem quando eles estão chegando na cidade, aquela cidade colorida, cheia de arranha-céus, não sei o que. Parece Hong Kong. É maravilhosa, maravilhosa. Parece muito Hong Kong, com neon nos prédios, Isso. assim, bem legal. E eles estão atrás, adivinha de quem? Do Mercador do Poder, que nós já havíamos citado, porque havia aparecido nos créditos de todos os episódios, né? Mas nós vimos primeiro nos créditos do primeiro episódio, pra tentar entender quem é esse Mercador do Poder. Mas aí acontece algo muito engraçado, porque o Barão Zemo, ele diz que eles, tanto o Sam como o Bucky, eles precisavam ir disfarçados. Sim. Eles não poderiam entrar com o visual clássico deles. Aí o Bucky, ele interpretou o Soldado Invernal, né, o clássico Soldado Invernal. E lembrando que nem Capitão América Guerra Civil, o Barão Zemo, ele tinha tipo umas palavras-chave que ativavam o modo Soldado Invernal do Bucky. E ele virava uma pessoa controlável. Ele até recita essas palavras no encontro dos dois, e é quando ele percebe que o Bucky, ele não é mais controlável. Mas ele usou isso de argumento pra convencer a galera do bar do porquê o Soldado Invernal estava com ele. Que ele dizia, usei as palavrinhas lá e ele virou meu escravo aqui. E o Falcão, ele virou um personagem chamado Tigre Sorridente. Que é um personagem que eu fui ver existe nos quadrinhos. Ah, é? Existe nos quadrinhos. Ele tem as mesmas cores do terno que ele usou. É um personagem muito classe D que ninguém se importa. Entendeu? Então ele assumiu, digamos, essa identidade do Tigre Sorridente. E ao mesmo tempo, eu não sei se isso é uma referência ou não, ele até disse que a roupa que ele tava usando fazia ele parecer um cafetão. Sim. E nos quadrinhos, isso foi mudado, tá? Eu tava vendo várias lives, e uma das lives me informou que nos quadrinhos, por um tempo, o Sam, ele já foi um cafetão. Como é que é? Antes de ser um super-herói. Caramba. Quando ele vivia no Harlem. Só que a Marvel fez um retcon na história dele e meio que apagou essa origem. Mas por um tempo ele já foi um cafetão. Então pode ter sido também uma referência a esse passado do Sam. Da hora. Entendeu? Ele usar essa roupa que ele lembra um cafetão. Só que é engraçado porque o Bucky sabia como agir como Soldado Invernal. Mas o Sam não tinha ideia como que era o Tigre Sorridente. Não tinha a mínima noção de que ele tava interpretando. Aí ele teve que tomar uma cachaça lá junto com essência de cobra. Não, era as tripas da cobra. Ele corta a cobra e joga, não sei o que. A cara que o Sam faz, a cara do Bucky olhando pro Sam, tipo, vai, toma aí. Bebe isso daí, bebe logo. Aí tem que fingir que aquele negócio tá uma delícia. Claramente não estava. E aí vem e é nesse bar do macaco que eles são levados pro interior. Eles se encontram com a Xuxa Meneghel. Eu não sei qual é aquela personagem. Parece muito a Xuxa Meneghel dos dias de hoje mesmo. Que ela é inspirada lá na Ellen DeGeneres. Eu não sei o sobrenome da Ellen, mas enfim. Isso. A cara da Xuxa. E aí vem outro momento muito conveniente do episódio, que esses momentos convenientes eu não curto. Aparentemente, né, a Sharon Carter estava de olho neles desde o início. Sim, quando eles puseram o pé em Madripoor. Exatamente, puseram o pé em Madripoor. E quando a Xuxa, ela ia enlouquecer pra cima dos dois, ela mata ela. Porque bem na hora aconteceu a maior cagada que o Sam poderia fazer, que é deixar o celular ligado. Sam, pelo amor de Deus, você vai no encontro de criminosos, você deixa o seu celular ligado, homem do céu. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não faça isso. Garoteou. E a gente descobre que a Sharon Carter, ela virou uma traficante em Madripoor. Isso eu achei do caraca. O fato dela estar no lugar certo na hora certa, eu achei zoado. Mas
o background que fizeram pra ela, eu achei legal. Sim. Eu não sei, eles chegaram a falar se ela sumiu ou não no estalo? Não, ela não sumiu no estalo, ela fugiu. O que deu a entender é o seguinte, ela fugiu porque Não, ela mas virou... ela fugiu entre Capitão América Guerra Civil e Capitão América Guerra Infinita, Sim. porque ela virou fugitiva. Sim, e daí... Então ela fugiu aí. Ela fugiu, foi pra Madripoor e lá ela teve que se virar. Nessa que ela se virou, ela passou esses últimos 5 anos aí virando essa gangster ferradona lá dentro. Ela não é uma traficante de drogas, ela é uma traficante de arte, de obras de arte, sabe? Isso. E tanto que até é dito que as obras de arte que estão com ela são as verdadeiras. Sim. Porque a maioria das obras de arte que estão em museus não são verdades, não são reais. E mostra que ela virou uma pessoa muito importante entre os traficantes de Madripoor. Sim. E ela acaba ajudando esses personagens na missão deles de encontrar o Mercador do Poder. Só que no meio do caminho, eles encontram o cientista que conseguiu desenvolver o soro do super soldado, né? A nova versão do soro do super soldado. E a gente descobre que ele só conseguiu fazer isso porque ele teve acesso ao sangue do Isaiah Bradley. Exato. E na hora que ele fala isso, a cara do Bucky e do Sam, sabe? Tipo, putz, não é possível, sabe? Tipo, tudo que a gente não queria que tivesse acontecido, olha onde foi parar esse sangue, né? Exato, ele falou que é um soro do super soldado mais sofisticado, que não deixa a pessoa bombadona, mas mantém a força. E que ele só não concluiu a pesquisa porque ele desapareceu no estalo. E aí ele só pôde concluir depois, quando outra pessoa quis bancar o negócio, que é justamente o Mercador do Poder. E só que os apátridas roubaram, né, as fórmulas do super soldado, o soro do super soldado dele, se eu não me engano. Foi isso, Sim, não foi? eles roubaram o soro e detalhe, tem número, tá? São 20 soros que foram roubados. Eles deixaram bem claro isso. Exatamente. Em paralelo, tem o arco do Capitão América Fake, que é logo no início do episódio, né? Que aí, olha, eu tava até dando uma passada de pano nele quando ele apareceu, mas agora ele virou o Capitão Carteirada. Entendeu? É que você sabe quem eu sou? Com quem você pensa que está falando? Entendeu? Ai, que ódio, fiquei com uma raiva dele. E eu tenho quase certeza. Olha, Nariz, eu aposto um dedo. Não vou apostar um dedo, porque eu posso me enganar. Não aposto nada, mas eu tenho certeza que ele vai cruzar caminhos com os apátridas, que é a missão dele mesmo, e vai acabar ingerindo esse soro do super soldado de alguma forma. Antes de conseguir ir atrás, né, do Sam e do Bucky, que, aliás, ele foi na mesma prisão que estava o Barão Zemo e já sabe que o Zemo fugiu. Exatamente. Ficou putaço com isso, diga-se de passagem. E falou que não vai medir esforços, ele vai fazer o que for necessário. Ele falou assim, contanto que eu consiga concluir a missão, não importa quais meios eu tenha usado. Exatamente, disse tudo, Nariz. E relembrando que nos quadrinhos, né, o John Walker, ele ganha poderes, ele ganha a mesma força do Capitão América, porque ele ingere uma versão do soro que ele pega justamente do Mercador de Poder. Por isso que eu acho que esse arco pode acabar se repetindo na série do Falcão e do Soldado Invernal. Cara, será que ele conseguiria pegar dos apátridas todos os soros e ele vai levar pro Mercador do Poder, só que barganhando uma quantidade pra ele poder ingerir? Será que vai rolar esse tipo de arco? Eu acho que não. Sabe o que eu acho que pode acontecer? Porque assim, ele ainda tá na missão de ser um bom soldado, de fazer a coisa certa. Eu acho que se ele encontra os apátridas junto com o soro primeiro, ele vai acabar prendendo eles normalmente, e é isso aí. Mas se ele encontrar o Mercador do Poder primeiro, o Mercador do Poder pode entrar na mente dele. Entendeu? Sim. Pode do tipo, olha, beleza, mas você é o Capitão América, mas não tá faltando nada em você, porque você é um homem normal. Você não tem super força, você não tem nada disso. Eu acho que ele precisa ser convencido a usar o soro. Legal. E eu não acho que os apátridas fariam isso. Eu acho que os apátridas atacariam ele descaradamente. Sim. E a gente não sabe quem é o Mercador do Poder. Algumas pessoas suspeitam que pode ser a Sharon Carter, o Mercador do Poder. Nossa, eu acho que seria zoado, hein? Eu também acho que não, mas é porque ela deixou no ar que ela é muito mais do que ela contou pra eles, sabe? Porque ela tem um carrão, ela tem tipo alguém que trabalha com ela, que a leva embora,
sabe? Talvez, mas eu também acho que não. Espero que não. Mas fica no ar essa possibilidade. Sim. Sabe o que eu acho que pode acontecer e tem algumas pessoas acreditando? Algumas pessoas estão acreditando que o General Ross pode aparecer na série. E o General Ross, ele tem a mesma ideologia do Barão Zemo. Os dois odeiam super-heróis. Entendi. E nos quadrinhos, os Thunderbolts nascem pelo Barão Zemo. E vale relembrar que o nome do General Ross é Thaddeus Thunderbolt Ross. E se eles realmente se encontram, eles percebem que tem algo em comum e acabam formando os Thunderbolts. E se, por exemplo, o John Walker, ele toma o soro e vira de fato o agente americano e acaba entrando pra esses Thunderbolts. Caraca, dá pra fazer uma outra série do caralho aí. Entendeu? Porque é interessante, ele tem exatamente essa ideologia do General Ross. A diferença é que o General Ross, ele trabalha pro governo americano e o Barão Zemo, ele é o terrorista. Sim. Mas a ideologia é a mesma. Aí ele tem até como argumentar. Pô, você perdoou o Soldado Invernal, que também era um terrorista. É. Entendeu? Por que não perdoar o Barãozinho aqui? Sim. Não sei. Teorias jogadas no ar. Eu só fico chateado, Nariz, porque parece que Madripoor não vai aparecer mais. E parece que a participação da Sharon Carter foi muito limitada a esse episódio. Porque ela não quis ir embora. Ela quis continuar em Madripoor. Eles negociam com ela um perdão da mesma forma que o Bucky foi perdoado. Aliás, puta sacanagem com ela, né? É verdade. Pra caraca. Caramba, o Bucky foi perdoado, mas ela não? É, não, mas... Por quê? Porque ela não participou da batalha final? Porque esqueceram de mandar o WhatsApp pra ela na batalha final? Eu acho que o perdão do Bucky... Na batalha final, né, do Vingadores Ultimato, quer dizer? Sim, eu acho que o fato ali mais que valeu em conta é que o Bucky já estava... escondido, né, antes do instalado, daí ele foi pra batalhar na época do instalado, não sei se isso chegou à informação dos outros, né, até porque foi em Wakanda, e ele sumiu com o instalo, e quando ele voltou já pra batalhar e conseguir derrotar o Thanos. Pode ser, ela ficou, né, ela ficou então ela não ficou e não sabia o que apareceu. tava acontecendo. Não, faz sentido. Mas de qualquer forma, ela merecia um perdãozinho aí, porque Sim. ela ajudou o Capitão América. Espero que o Sam consiga esse perdão para a Sharon Carter. Apesar de que ela tá muito melhor em Madripoor, né? Diga-se de passagem. Sim, sem comentários, né? Ela tá realmente super bem, por mais que não seja o plot ideal que ela queria pra vida dela, né? Mas eu acho que pode sim voltar a Madripoor, porque se você for ver, o Mercador tá lá. Então, se voltar nele, talvez... Será que ele tá lá? Porque eles passaram por Madripoor. A procura dele não encontraram. Eu acho que ele não está em Madripoor. Será? Então, eu não sei se vai já excluir Madripoor e também a participação da Sharon Carter. Eu acho que eles podem aparecer novamente. Talvez não seja uma coisa recorrente. Pode ser que seja em mais um episódio só. Mas eu acho que tem possibilidades deles voltarem sim. Pode ser. Falando de outro núcleo, tem o núcleo dos apátridas, de fato, que a gente entende melhor a motivação deles, especificamente da menina, a ruiva, que eu esqueci o nome dela. Ela tem uma pessoa que está à beira da morte, né, pelo que eu pude compreender. Ela tá tentando arranjar uma forma de salvar essa pessoa de qualquer jeito. Eu só achei meio contraditório no sentido de que dá pra ver que eles têm boas intenções, que eles têm um porquê de fazerem o que eles fazem, mas depois eles vão lá e destroem um prédio, sabe? Falei, caramba, gente, calma, né? Ao mesmo tempo que parece que ela tem uma causa para correr atrás, ela também tá ligando o dane-se e fala assim, não, a gente tem que causar também, então assim, ela é meio ela extremista. fala que é o jeito que eles agiriam conosco, é o que ela diz, né? O argumento que ela usa. É, extremista. Mas o companheiro dela até diz, mas tinha gente lá dentro. Ela manda tipo, fazer o quê? É o que eles fariam conosco. Só que parece que entra numa contradiçãozinha com o que ela mesma estava dizendo até pouco tempo atrás. Mas eu imagino que os apátridas vão ser melhores desenvolvidos com o passar dos episódios. Sim. Dá pra ver que ela vai ter bastante importância ainda, pelo menos essa apátrida em particular, né? A menina ruiva. Eu gosto da personagem. Eu gosto que ela tem essa aparência de ser muito novinha, porém tem um ideal muito grande por trás dela. Sim.
E que ela sofreu, porque ela foi uma das pessoas que ficou após o estalo do Thanos, né? Relembrando que os apátridas no MCU, eles acreditavam que o mundo era melhor sem metade da população. Aham. E que eles perderam tudo após metade da população retornar. Então eu quero ver um desenvolvimento melhor do arco desse grupo de personagens. Agora, caminhando pro final do episódio, aconteceu uma coisa que eu não esperava mesmo. Eu não lembro para qual país eles foram, após eles saírem de Madripoor. Mas tanto o Barão Zemo como o Falcão, eles entram em um prédio. Só que o Bucky, ele pede pra esperar. Ele fala, gente, eu tô com um conflito de pensamentos aqui, vou espairecer. Vão indo na frente que eu fico aqui. Isso, vou dar uma volta e já venho. Só que ele começa a encontrar umas bolas no meio do caminho, sabe? Meio João e Maria. Aí ele vai seguindo essas bolas. Antes de você concluir, eu tava achando que poderia ser o Zemo jogando meio que pra deixar pistas de onde eles estavam indo pra alguém. Eu falei, olha, o Bucky será que pegou um esqueminha do Zemo? E eu fui surpreendido também. Exato, e ele encontrou uma Dora Milaje ao chegar no fim dessas migalhas de bolas, bolas metálicas, que foi ela que deixou. É a Dora Milaje Ayo, que ela foi a primeira Dora Milaje a aparecer no MCU. Sim, sim. Ela apareceu em Capitão América Guerra Civil. Ela era a responsável pela proteção do rei T'Chaka. Então você mostra que ela é uma espião wakandana, né? Isso. E tem com direito à trilha sonora de Pantera Negra, quando ela aparece. Eu não esperava que eles fossem misturar o universo de Pantera Negra com o universo de Falcão e Soldado Invernal. Também não esperava mesmo. Mas, analisando, faz sentido. Porque foi o Barão Zemo que matou o rei T'Chaka. Sim, com certeza eles vão estar de olho pra ver o que acontece com esse maluco aí, né? Isso, e eu acho que ela deixou isso de propósito pro Bucky encontrar. Porque, querendo ou não, o Bucky, ele passou, uns 2 anos em Wakanda. Ele era conhecido como Lobo Branco. Sim. Então ele se afeiçoou ao povo de Wakanda. E provavelmente o povo de Wakanda se afeiçoou a ele. Foi quase como uma trégua do tipo, beleza, por que você libertou esse cara? Me explica agora. Eu acho que é isso que vai acontecer. Antes dela atacar, ela quer ouvir do Soldado Invernal, do Bucky, o porquê que ele fez o que fez. Sim. Por que ele libertou o assassino do rei T'Chaka. E tem também umas teorias rolando na internet que faz sentido, que talvez a Ayo, né, ela não esteja lá por Wakanda. Talvez seja pessoal, porque foi ela que estava protegendo o rei T'Chaka e foi ela que falhou na missão. Então ela pode se considerar culpada pelo que aconteceu. E talvez ela tenha ido fazer uma missão própria, uma missão particular em tentar matar o Barão Zemo. Não foi o Wakanda que mandou ela. Interessante também. Seria um arco interessante pra se mostrar um lado mais individualista de um wakandano. Exato, porque querendo ou não, nunca se sabe como que ela se remói por isso. A dor que ela sente. Só digo uma coisa, que se aparecer o Pantera Negra, eu choro. Caraca, foda. Que vai que o Chadwick Boseman gravou uma participação antes da tragédia e a gente não sabe. Nossa, já pensou? E aí realmente a última aparição dele é em Falcão e Soldado Invernal. Mano, e agora? Eu acho que não. Eu acho que eles vão se manter nesses personagens que circundam o universo do Pantera Negra. Não vai botar o rei T'Challa logo de cara. Mas eu achei muito legal, porque isso vai dar um outro ar completamente novo pra série daqui em diante. Com certeza. Porque o Wakanda vai estar envolvida de alguma forma. Muito legal. Eu fiquei super surpreso e eu tô ansioso pelo próximo episódio pra ver como que eles vão desenrolar esse cliffhanger que eles deram no final do episódio. Exato. E olha, uma surpresa minha, eu não esperava que eu fosse achar o Barão Zemo tão legal. Não, tem um monte de gente fazendo meme. Eu tô colocando o Barão Zemo na lista de vilões legais ao lado do Loki. Olha aí. Ele formou um trio muito divertido de se ver. Sim, isso é verdade. Eu tenho uma teoriazinha, que assim, existem vários Barões Zemo. Todos eles são descendentes de uma mesma família. É um título passado de geração em geração. Eu acredito que o Barão Zemo, mas apesar de ter vários, existem 2 principais. Que é o
O primeiro Barão Zemo foi o que enfrentava o Capitão América lá na época da Segunda Guerra Mundial, nas histórias em quadrinhos, né? Isso não aconteceu no cinema, mas aconteceu nas histórias em quadrinhos. E tem o Barão Zemo, que é filho desse barão. Sim. E se você perceber, ele acha a máscara dele no carro. Num carro que já tem um ar de carro antigo. Eu interpretei na hora de que era uma máscara que poderia pertencer ao pai dele, que estava lá. Entendeu? Sim. Eu acho que a máscara do Barão Zemo vai ter explicação ainda. Eu acho que talvez eles expliquem a origem da linhagem Zemo. Legal. Eu tô curioso pra ver como é que eles vão explicar a história do Barão Zemo. Eu adorei a dancinha do Barão Zemo na balada, tá? Parece eu dançando, não sabe dançar, só mexeu o bracinho ali rodando, fez Mas curti. Convenhamos que ele dançou melhor que os outros dois. Ah, com toda certeza, com toda certeza. Barão Zemo é baladeiro e não sabíamos disso. Louco pra ver o quarto episódio, curioso pra entender como que vai desenrolar essa parceria forçada entre os personagens. Muito bom. Bom, depois de toda essa análise do terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, a gente traz as manchetes do dia. Godzilla vs Kong se torna o maior lançamento da história do HBO Max. E além disso, é esperado que a bilheteria do filme fique entre 400 e 500 milhões de dólares, deixando um sinal muito positivo, né, para outras grandes produções do Monsterverse. Atores que interpretam Kung Lao e Liu Kang no vindouro filme de Mortal Kombat torcem que faça um derivado inspirado no game Mortal Kombat Shaolin Monks. Esse é um game de aventura da geração PlayStation 2 que conta justamente com os dois personagens como protagonistas. A Warner Bros. Do Japão anunciou que está desenvolvendo uma adaptação da parte 6 de JoJo Bizarre Adventure, intitulada JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean. A personagem Lola Bunny de Space Jam é dublada por ninguém menos do que Zendaya no segundo filme da franquia. Margot Robbie revela que existe uma versão com mais de 20 horas de duração do filme Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Dublador espanhol de Tobey Maguire aparentemente confirmou que dublará o ator em Spider-Man No Way Home. Série derivada do personagem pacificador que aparecerá no filme O Esquadrão Suicida, adiciona os mesmos diretores de Jessica Jones e também adiciona o diretor do filme Um Segurança Fora de Controle. Army of the Dead, novo filme de zumbis de Zack Snyder, vai ter um lançamento limitado nos cinemas feito pela Netflix nos Estados Unidos. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella e eu vou reiterar o pedido, sim, assine, né, o Nerd Raiz Nerd Nutella no seu aplicativo de podcast preferido, pode ser no Orelo, pode ser no Spotify, né, pode ser no Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ser no YouTube, também estamos no YouTube, é só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella em channel que você acha a gente por lá, o que importa é siga a gente em alguma das plataformas e ouça o Nerd Raiz Nerd Nutella. Também pode seguir a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem um monte de destaques lá que você pode interagir com a gente. E você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @NerdRaizNerdNutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que também gostam de ficar informadas desse mundo pop nerd geek, tá certo? Pode lá mandar pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.